Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai. Moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 21 de maio, terça-feira, da 7ª semana do Tempo Comum. Voltamos então ao Tempo Comum, terminou a Páscoa, terminou o período pascal e nós voltamos agora ao Tempo Comum. É quando nós vamos ler as passagens que Jesus vai formando os seus discípulos. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos vendo aqui Jesus conversando com os discípulos, explicando para eles, tentando já explicar para eles o que aconteceria com ele mais para frente, mas eles não compreendiam, porque ainda não estava na hora deles compreenderem. Nós vamos ver depois, lá depois, quando Jesus morre, ressuscita e aparece para eles, é que eles vão lembrar de tudo que Jesus ensinou para eles. Mas de imediato eles não conseguiam lembrar. Jesus precisou abrir a inteligência deles. E eles ficavam discutindo pelo caminho quem era o maior. Gente, todo lugar que a gente vai, quando você frequenta um grupo de pessoas, por exemplo, na igreja, a pastoral, você frequenta no trabalho, né, em casa, tem sempre aquele que quer crescer, né, quer se sentir o maior, o líder. Tem pessoas que têm o espírito de liderança, tá nela, entendeu? E ela consegue liderar um grupo de pessoas sabiamente, porque para liderar tem que ser sábio, sabedoria. Você não consegue liderar um grupo de pessoas se você não tiver sabedoria para lidar com as pessoas. Porém, eles estavam reunidos com Jesus e queria saber qual deles que era o maior. Jesus vai dar o exemplo. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Para ser grande, a gente tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno. A gente não consegue ser grande pisando nas pessoas. Você pode até achar que é grande, mas não é. É a lei, como é que é? É a lei igual a matemática, né? Menos com menos é mais. Entendeu?
A gente tem que saber direcionar, assim, como é que eu vou explicar? A nossa sabedoria tem que ser humilde. Jesus ensinou a humildade. O gato da minha filha está aqui, passando aqui perto de mim. E eu estou pelejando para ver se ele fica quieto aqui. Fica quieto. Então, desculpa, gente. Ó, viu o rabo dele? A gente tem que saber ser pequeno. Jesus pega uma criança e coloca no meio deles, porque a criança não tem maldade. A criança é inocente, a criança é simples, é humilde. A gente tem que aprender a ser humilde como as crianças. Tá certo que tem criança que só Jesus na causa, né? Mas a maioria delas, e vai da educação, ninguém nasce arrogante. Ninguém nasce. A criança aprende a ser arrogante com o ambiente que ela vive. Se ela vive num ambiente saudável, ela vai ser uma criança saudável no sentido de obedecer, né? De ser humilde. Então a criança, ela não tem maldade. Ela não tem. Se você colocar duas crianças dentro de um cômodo sem roupa, crianças de 2, 3 anos, eles não vão ter maldade, malícia um com o outro. Não vai ter. Infelizmente, o mundo está tirando a inocência das nossas crianças, muito cedo, infelizmente. Eu sei porque quando eu era nova, né, tinha minha adolescência, gente, eu fui aprender certas coisas depois que eu já era adolescente para jovem. Criança, a gente não sabia nem o que era, minha mãe não deixava nem de escutar a conversa dos adultos. A gente não podia assistir televisão, quando tinha televisão em casa, você não podia assistir depois de 8 horas da noite. Acabou, deu 7 horas, vai todo mundo para a cama. Hoje não, as crianças ficam com o celular na mão, assiste o que quer, vê televisão a hora que quer, assiste o que quer. E os pais, às vezes, por falta de tempo, né, querendo que a criança fique ali ocupada em fazer nada, e eles ocupados em trabalhar muito, deixa as crianças à vontade. Então, as crianças estão perdendo a inocência muito cedo. Jesus pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Para chegar ao Pai, nós temos que passar pelo Filho. Nós temos que passar pelo Filho. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por Jesus. E quem acolhe Jesus, acolhe o Pai também. Né? A pessoa só fala de Deus, só fala de Deus, só fala de Deus, não fala de Jesus, nem de Espírito Santo, nem de Nossa Senhora, de nada. É só Deus. Pode até falar, mas não sei se vai chegar até ele a sua oração, não. Porque você está atropelando os fatos, está queimando etapas. Vamos fazer a coisa do jeito que Jesus está pedindo, que a gente possa chegar até Deus acolhendo Jesus, a sua palavra. Foi para isso que Jesus veio, para nos ensinar, nos ensinar. Então vamos acolher a palavra de Jesus com humildade, humildade. Vamos? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Vamos aprender com Jesus a ser humilde. Jesus foi humilde o tempo todo, nos ensinou como ser humilde. Servir
ao invés de ser, servir ao invés de ser servido. Amém? Que a gente possa ficar com esse exemplo de Jesus hoje, não querer ser maior do que ninguém. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.